O Alcorão, ou em árabe Al-Quran, é um livro extremamente importante para os muçulmanos de todo o mundo. Este livro está presente nas casas de famílias muçulmanas, mesquitas, bibliotecas, museus e na memória de muitas pessoas. Nesse livro são encontrados basicamente todos os ensinamentos necessários para uma vida espiritual saudável e materialmente justa. Mas qual é o significado do Alcorão? E qual é a sua história? Bom, para isso precisamos recorrer a alguns detalhes do lindo idioma árabe e também nos lembrarmos de certos acontecimentos da vida do profeta Muhammad. Os estudiosos entendem que a palavra Al-Quran possui vários significados. Dentre eles, o mais difundido é que a palavra Al-Quran signifique literalmente a leitura ou a recitação. Na história islâmica, o Alcorão é considerado a última revelação enviada por Allah para toda a humanidade. Dessa forma, ele é considerado o livro mais completo e abrangente. Os sábios muçulmanos são unânimes a concluir que o Alcorão é a escrita que sucedeu às anteriores e que foi a escritura capaz de preencher as lacunas deixadas por outros livros sagrados. Entre as possíveis definições do que é o Alcorão, existe uma que, em minha opinião, é uma das mais completas, e é a seguinte: o Alcorão é o último livro revelado, uma palavra milagrosa em língua árabe, que foi revelada a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, escrita em manuscritos, transmitida por uma sucessiva cadeia de narradores que passou de geração em geração, que é cultuado pela recitação, que começa com a Surat al-Fatiha e que termina com a Surat al-Nas. O mês do Ramadã, por si só, está intimamente ligado com a história do Alcorão. Uma das principais razões disso é o fato de que o Alcorão foi revelado ao profeta Muhammad no mês sagrado de Ramadã, mais especificamente do ano de 610 da era cristã. Quando Muhammad tinha aproximadamente 40 anos, alguns acontecimentos dos quais ele não estava muito acostumado começaram a acontecer com ele. Sonhos frequentes e uma profunda inquietação com a vida material e a corrupção que existia na cidade de Meca visitavam o profeta constantemente naquela época. Em um certo momento, o profeta Muhammad chegou até questionar a sua esposa Khadija se tais acontecimentos eram normais e se sua sanidade mental ainda existia. Ela, em sua maturidade e perspicácia, fez questão de relembrar ao profeta que ele era uma pessoa veraz, confiável e muito querida por Allah. Khadija se deu conta de quão bom e confiável era o seu marido, e ela duvidava que uma pessoa como ele se tornasse louco. Ao mesmo tempo, ela acreditava que Allah estava preparando Muhammad para algo grandioso, do qual eles ainda não sabiam. Esses sonhos do profeta Muhammad, além de serem muito frequentes, começaram a se transformar em uma imagem precisa da realidade. Quando ele acordava, por exemplo, os sonhos que ele havia visto na noite anterior se concretizavam no dia seguinte, fazendo ele se dar conta de que o que estava acontecendo não era loucura, mas sim sinais da profecia. Para aliviar essas angústias e inquietações, Muhammad tinha o costume de ir até a caverna de Hirá, nos arredores de Meca, para meditar e fugir das angústias que sentia naquela época. Então, numa noite do mês de Ramadã, na noite mais conhecida como Laylatul Qadr, ou a Noite do Decreto, do ano de 610, enquanto estava dormindo, ele, profeta Muhammad, recebe subitamente a visita do anjo Gabriel, o anjo mensageiro. Muhammad, ainda sem entender exatamente o que estava acontecendo, recebe uma ordem do anjo que lhe diz: leia. O profeta então responde: eu não sei ler. O anjo então abraça ele com força e lhe ordena novamente: leia. Mas a resposta continua sendo a mesma: eu não sei ler. Então o anjo lhe abraça mais uma vez com força e, ao soltá-lo, faz a mesma ordem:
leia. Temendo que o anjo lhe abrace subitamente mais uma vez, o profeta então pergunta: o que eu tenho que ler? Então, nesse momento, o anjo Gabriel recita os primeiros versículos do Alcorão. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Leia em nome do teu Senhor, que te criou, que criou o homem de um coágulo. Leia. O teu Senhor é o mais generoso, que ensinou a escrever com cálamo, que ensinou o ser humano o que ele não sabia. Essas foram as primeiras palavras do Alcorão a serem reveladas. Após isso, o profeta recitou os mesmos versos, os memorizou e logo em seguida o anjo então desapareceu. Assustado com o que tinha acontecido, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam volta para casa e encontra sua esposa Khadija. Ao descrever para ela o que aconteceu, Khadija foi extremamente importante naquele momento, pois ela foi capaz de tranquilizar o profeta em uma situação bastante difícil para ele. Naquela hora, o profeta estava muito preocupado com o que as pessoas poderiam pensar e se elas o julgariam como um mentiroso ou até mesmo um louco. Ela então disse a Muhammad: olha, Allah nunca irá desonrar você. Você é bom com seus amigos e parentes, ajuda os pobres e necessitados e auxilia os aflitos. Allah nunca desonraria você. Essa linda narração é o que marca o início da história do Alcorão Sagrado e que depois se desenrolou por mais 23 anos após a primeira aparição do anjo Gabriel. No decorrer da vida de Muhammad e da sua missão profética, o anjo lhe aparecia às vezes revelando versos separados ou até mesmo versos completos. Na época em que ainda estava vivo, Muhammad se preocupou muito com a preservação do Alcorão. Por mais que ele fosse um homem iletrado, ele mesmo sabia a importância da preservação do texto enquanto documento histórico. Com isso, ele ordenou que as pessoas que já eram alfabetizadas ensinassem as que ainda não eram, a fim de propagar duas coisas: o registro escrito e a memorização do Alcorão. Um dos fatos que reforça a ideia de que o Alcorão já estava sendo registrado de forma escrita desde quando o profeta ainda estava vivo é a história da conversão de Omar ibn Khattab. Segundo os relatos da época, Omar se converteu ao Islã após ter acesso a um texto escrito da Surat At-Taha, texto este que estava sendo lido pela irmã de Omar em um pedaço de couro. Sobre isso, é importante citar que naquela época os materiais disponíveis para a escrita do Alcorão eram variados. Os escribas usavam, por exemplo, ossos de camelo, pedaços de couro, folhas de árvore, madeira, cerâmica e também papiro. Não importava qual material estava sendo usado. O mais importante naquele momento era propagar a escrita e a memorização do Alcorão. É importante citar que naquela época, muitos árabes da tribo de Muhammad, inclusive ele, possuíam uma alta capacidade de memorização de textos orais ou escritos. Isso se deve ao fato de que naquela época a poesia e a retórica estavam em alta entre os povos árabes, sendo os Quraishitas, a tribo de Muhammad, os mais eloquentes em seus discursos. Porém, até que o Alcorão passasse a ter esse formato de livro, como conhecemos hoje, muita história se passou. Os historiadores que se dedicam a estudar esse tema afirmam que não existem relatos ou provas de que o Alcorão tenha sido organizado em livro na época em que o profeta ainda estava vivo. A principal razão para isso
é porque as pessoas não tinham certeza de quando a revelação terminaria, já que o seu mensageiro, o profeta Muhammad, ainda estava vivo. O Alcorão enquanto livro, esse livro que nós conhecemos com capa e com as suratas organizadas e divididas, surgiu após a morte do profeta. No ano da morte do profeta, em 632 da era cristã, ocorreu uma batalha muito trágica entre os muçulmanos, conhecida como Batalha de Yamama. Nessa guerra ocorreram muitas baixas e entre essas baixas estavam memorizadores do Alcorão. Algumas fontes indicam que pelo menos 70 memorizadores do Alcorão tenham sido mortos nessa batalha. Isso, obviamente, alarmou o líder dos muçulmanos, que era o califa Abu Bakr, fazendo com que ele temesse muito a possibilidade de que o Alcorão pudesse se perder com o tempo. Ele, enquanto califa, sucessor do profeta, se encarregou dessa responsabilidade, de compilar e proteger o texto do Alcorão em formato de livro. Abu Bakr, então, ordena que todos os registros escritos do Alcorão fossem reunidos e entregues para serem analisados e compilados por uma delegação de mais ou menos 12 escribas. Após esse trabalho minucioso, o Alcorão que agora estava compilado é verificado por pessoas que conviveram diretamente com o profeta e que tinham um conhecimento profundo sobre o texto revelado. Todos eles afirmaram que aquele livro era de fato o Alcorão e que correspondia exatamente com o texto que havia sido revelado e transmitido ao profeta. É incrível ver que, mesmo em uma época tão distante, as pessoas usavam métodos extremamente sofisticados e rigorosos na análise de documentos. Esse manuscrito ficou conhecido em toda a história islâmica por ter sido elaborado com o máximo de cuidado e com um grande esforço de verificação. Outro manuscrito muito importante da história islâmica e que está totalmente alinhado com o Mushaf, com o manuscrito de Abu Bakr, é o manuscrito de Uthman. Após a morte do califa Abu Bakr e com a expansão do Islã, novas culturas, dialetos e variações da língua árabe começaram a surgir entre os muçulmanos. E com isso, influenciar a pronúncia e a originalidade do texto corânico. Preocupado com essa questão, o califa Uthman estabeleceu certa padronização na leitura e recitação do Alcorão. Ele estabeleceu, por exemplo, o dialeto coraixita como um padrão para os estudos corânicos, uma vez que o profeta Muhammad era um coraixita. Mais tarde, em outros califados e com a expansão do Islã para além das terras árabes, os muçulmanos viram a necessidade de aprimorar a escrita e a leitura do Alcorão. Eles então começaram a introduzir os sinais diacríticos nas letras, que são basicamente aqueles sinais gramaticais que indicam as regras de leitura e recitação do Alcorão. Essa inovação foi muito importante para a história do Islã, pois graças a esse método, muçulmanos de várias partes do mundo que não possuem a língua árabe como língua nativa, que é o meu caso, conseguem ler o texto sem grandes dificuldades. Hoje, graças ao esforço de muitos muçulmanos ao longo da história, nós temos algumas dessas cópias escritas bastante preservadas. Há, por exemplo, na Turquia, no Palácio de Topkapı, em Istambul, um manuscrito da época do califa Uthman. Há também antigos manuscritos em museus do Cairo, no Egito, Uzbequistão, Arábia Saudita e até mesmo em países como França e Inglaterra. Em 2014, por exemplo, a pesquisadora Alba Fedeli, da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, encontrou acidentalmente o manuscrito do Alcorão, extremamente valioso. Enquanto ela estava na biblioteca da universidade pesquisando para sua tese de doutorado, ela se deparou com 2 páginas de papiro escritas em árabe e que pareciam ser ali trechos do Alcorão. Intrigados com a descoberta, pesquisadores da universidade que trabalhavam com ela analisaram o texto e concluíram que o que estava ali eram 2 páginas com trechos da Surata Al-Kahf e Surata Taha.
Porém, o mais fascinante nessa descoberta é a datação do documento através do teste de Caborno 14, que é um teste de datação mais ou menos precisa de artefatos e documentos históricos. O resultado da datação por radiocarbono do pergaminho em que o texto está escrito situa o manuscrito no período entre 568 e 645 d.C., com 95,4% de probabilidade. Com isso, os pesquisadores concluíram que esse texto era contemporâneo à época do profeta Muhammad, tendo sido escrito, muito provavelmente, pouco tempo depois da sua morte. É importante citar que o texto corânico contido nesse manuscrito está totalmente de acordo com a norma padrão que lemos até os dias de hoje, norma padrão que também foi estabelecida pelo califa Uthman. Essa fascinante descoberta atestou mais uma vez a veracidade do Alcorão e mostrou ao mundo o quão confiáveis são as fontes islâmicas clássicas. Sem dúvidas, a história do Alcorão é extremamente rica e fascinante e certamente continuará sendo escrita por todos aqueles que se dedicam a estudá-lo e vivenciá-lo.